Ok, vamos falar então agora de vetor posição, deslocamento e separação. Então, vetor posição, vetor deslocamento e separação. Muito bom. Olha só, em muitos momentos nós vamos estar preocupados em descrever o campo devido a uma certa fonte. Por exemplo, o campo elétrico de uma distribuição de cargas ou o campo magnético de uma distribuição de correntes. Então, basicamente, eu vou ter um objeto que vai ser uma fonte e eu vou ter um ponto de observação, onde eu quero calcular os efeitos dessa fonte. Tá? Normalmente eu tenho uma origem, ó, eu vou representar um elemento da minha fonte, que pode ser uma distribuição de carga de um objeto carregado, ou uma distribuição de correntes, através de um vetor que eu vou chamar de R'. Tá? Todo vetor com linha, uma notação aqui nossa, vai representar o gerador de alguma propriedade física de um ponto. Pode ser a fonte de campo elétrico, uma fonte de campo magnético, ou assim por diante. E o ponto onde eu vou calcular, o ponto P onde eu calculo este campo, eu vou chamar de R. E este cara aqui é o que eu chamo de distância da minha fonte até o ponto P, ou o vetor separação, que é o vetor R menos R'. Tá? Eu posso fazer uma pequena variação do vetor R e eu posso construir um vetor dr, chamado de deslocamento, cujas componentes cartesianas vão ser dx na direção y mais um dy na direção j mais um dz na direção k. Muito bom. Digamos então que a origem do meu sistema cartesiano esteja aqui, que o ponto P tem coordenadas x, y e z e o ponto P' tem coordenadas x', y' e z'. Ok? Então, como é que eu representaria o vetor R menos R'? Esse vetor separação. Entendeu? O meu vetor R tem componentes cartesianas x, y e z. E o vetor P', ou representado por R', x', y' e z'. Como é que eu construo aquele vetor separação R menos R' no sistema cartesiano? X menos x' na direção y, mais y menos y' na direção j, mais z menos z' na direção k. Muito bom. E digamos que agora eu queira construir, eu posso chamar esse vetor aqui, olha, talvez de um R, assim, tá? São muitos R's, então tem que diferenciar um deles, né? Então, vou colocar um R daquela forma ali. A pergunta é a seguinte: digamos que esse cara aqui seja o versor na direção do vetor R. Então, versor de R. Como é que eu representaria esse cara, então? Esse versor R. Quais as componentes cartesianas dele? Exatamente este cara aqui dividido pelo módulo dele. Então ele vai ter componentes x menos x' na direção y, y menos y' na direção j, mais z menos z' na direção k. E eu preciso dividir isso pela norma desse vetor, que é a raiz quadrada desses termos aqui ao quadrado. Então eu vou ter x menos x' ao quadrado mais y
menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Então essas aqui são as componentes do versor ER. Confere? Vamos falar então de rotação de vetores ou rotação de sistemas de coordenadas. Digamos que eu tenho aqui um vetor A que está representado no plano ZY, e aqui é o ângulo θ que ele forma com o eixo Y. E aqui são as componentes do vetor. AY e AZ. Tá? Eu não vou mexer com o vetor A, mas eu vou rodar o meu sistema de coordenadas. Eu vou ter agora um sistema rodado, ainda ortogonal, que eu vou chamar de Z', Y'. E agora ele foi girado de um ângulo φ, e o novo ângulo que o vetor A forma com o eixo Y', eu vou chamar de θ'. E aqui eu vou ter as componentes, que eu vou chamar agora de AY barra e AZ barra. Entendeu o desenho ou não? Então, o vetor A, um sistema ortogonal, ZY, giramos o sistema de um ângulo φ, e o meu objetivo é descrever as componentes do sistema girado em termos das componentes do sistema original. Entendeu? Digamos que eu tenho aqui as componentes no sistema original AY e AZ. E no sistema girado, AY barra e AZ barra. Então, como é que eu descrevo as componentes com barra em termos das componentes originais? Faz a projeção. Então, bom, primeiro, quem é o AY? Seja A o tamanho do vetor A, o módulo dele. Quem é a componente AY, dado que o ângulo que ele forma com a direção Y é θ? A cosseno θ e o AZ A seno θ. Muito bom. Agora a pergunta é a seguinte: quem é A barra Y? Sendo que o A, o vetor A, forma agora um ângulo que é θ' com respeito ao eixo Y'. Então, quem é A barra Y? Projeta ele. Não vai dar A cosseno de θ'? A cosseno de θ'. Sim ou não? No entanto, eu posso escrever θ' em termos do ângulo θ e do ângulo φ, que é o ângulo de rotação. Não? Como é que eu represento θ' em termos de θ e φ? Θ' é θ menos φ. Então isso aqui é igual a A cosseno de θ menos φ. Aí você usa a expressão do cosseno da diferença dos arcos. Então isso aqui vai ser igual a A cosseno θ cosseno φ menos, mais na verdade, né? A seno θ seno φ. Aí se você vir aqui, A cosseno θ é exatamente a componente AY. Isso aqui é a componente AY, e A seno θ é exatamente a componente AZ. Então, nós estamos descrevendo o A barra Y, a componente do vetor A no sistema girado, em termos das componentes do vetor A no sistema
original. Então você tem aqui AY cosseno φ mais AZ seno φ. Ok. Mesma coisa, quem é a componente A barra Z? A barra Z é a projeção de A no sistema girado. Então é A seno de θ'. Mas, de novo, θ' é θ menos φ. Então você tem assim, isso aqui é A seno de θ menos φ. Correto? Aí você expande o seno da diferença do arco. Então isso aqui vai ser igual a A seno θ cosseno φ menos A cosseno θ seno φ. Aí você identifica A seno θ como sendo AZ, não? E A cosseno θ como sendo AY, e você tem, portanto, AZ barra como sendo a seno θ, que é AZ, cosseno φ, menos AY seno φ. Tá? Então tá aí. Isso é o que a gente queria, são as componentes do vetor A no sistema girado em termos das componentes do vetor original. Agora, eu posso construir o vetor, eu posso representar o vetor A e A barra como uma matriz com duas linhas e uma coluna. E a matriz que transforma um vetor no outro como uma matriz 2 por 2 nesse caso. Então eu vou fazer uma representação condensada dessa transformação.